Irmãos, mais uma vez, agora vamos abrir a palavra do Senhor e vamos fazê-lo agora na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Nós vamos proceder à leitura dos versos 11 ao verso de número 15. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versos de 11 a 15. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Que o Senhor assim nos conduza por meio da sua palavra nesta noite. Não sei quantos essa noite estiveram a semana passada, mas para aqueles que não estiveram, nós vamos prosseguir no estudo desse texto, conforme lido aos irmãos, mas quero recapitular para aqueles que aqui não estiveram e até para que aqueles que já ouviram a primeira exposição, baseada no texto de Tito, capítulo 2, versos de 11 a 15, possa assim completar o raciocínio, ouça que nós consideramos até o versículo de número 14, ou seja, meditamos sobre os versos 11, 12 e 13. E o que fizemos até aqui? O que aprendemos desses 3 primeiros versos lidos esta noite? Primeiramente, Paulo fala que houve uma manifestação de uma graça, não que ela não existia, mas, diz o apóstolo Paulo, ela se manifestou. Uma expressão muito rica no contexto original aqui da palavra, assim bem como no uso dela em todo o Novo Testamento. Houve uma revelação dessa graça. Paulo diz que a manifestação dessa graça, que embora existia, mas se tornou agora patente, ela se revelou a todos os homens, mostrando com isso que ninguém pode justificar dizendo que nunca ouviu falar dessa graça. Essa graça que o coral acabou de cantar. Graça maravilhosa, que é maior do que o próprio pecado que nós cometemos. E esse é o grande tema de Paulo na seção dessa sua carta. Mas Paulo adianta mais, e assim aprendemos, que ele fala que esta graça que se manifestou salvadora, ou esta salvação, ela não é apenas uma mudança de situação, que é libertar da escravidão do pecado. Mas acima de tudo, ela é uma mudança de atitude, de apetite, de ambições, de ações. E é por isso mesmo que ele diz que essa mesma graça nos redime e nos torna piedosos. Somos então disciplinados, aí entrou o aspecto da pedagogia da graça, disciplinados por essa graça de Deus, somos educados a ser pessoas que o glorifiquem. Aprendemos também que uma vida de piedade envolve tanto aspectos negativos como positivos. Aprendemos que não somos desse mundo. Deus nos tirou deste mundo no sentido de não fazer parte do senso comum, porém vivemos no mundo, mas temos que viver uma vida sensata, justa e piedosa. E o que vimos até aqui, que a vida de sensatez diz respeito a domínio próprio, diz respeito à prudência e à moderação que nós devemos ter. Quando usa o termo justo, diz respeito à conduta que nós devemos ter para com outras pessoas, e pela palavra piedosamente diz respeito ao relacionamento certo para com Deus. Então, a graça, ela educa-nos para que vivamos bem conosco, com o próximo e com Deus. Como cristãos, então devemos viver no presente século, não em conformidade com este século, porque desse mundo o Senhor nos libertou, mas viver neste presente século de forma sensata, justa e piedosamente. E no final, que é o verso de número 13, diz que a expectativa, vivemos neste presente século, numa esperança da volta de Jesus Cristo, que mais uma vez, a palavrinha lá, manifestar,
que a palavra que trabalhamos a semana passada se vê no versículo número 13. Então, essa manifestação da glória de Jesus Cristo, ou seja, devemos viver até que Jesus Cristo volte, até que revele a sua graça, até que manifeste essa sua presença entre nós de forma sensata, justa e piedosa. E no versículo 14, Paulo vai abordar um outro aspecto da graça. Então, o primeiro aspecto que nós observamos é que a graça foi manifesta, ou manifestou-se. Em segundo lugar, aprendemos que a graça, ela nos ensina, ela nos educa. Então, aprendemos a pedagogia da graça. E agora, o terceiro e último ponto a ser observado é que a maneira como esta graça opera. Vamos considerar agora a operação da graça, que se revelou e que nos educa. Vamos ver agora como que a graça opera. E é o que Paulo tem a dizer nos versos 14 e 15. Então, conforme lemos aí, o qual a si mesmo se deu, Paulo então está relacionando esse verso 14 com o que ele diz anteriormente. Ou seja, esse Jesus, conforme diz Paulo, ele a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo zeloso, ou um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, finalmente, Paulo resume o que Cristo fez. E mais uma vez ele faz isso de uma forma apresentando o lado negativo e positivo. O que Jesus Cristo fez, segundo Paulo? Primeiro, negativamente, tirou-nos, remiu-nos da iniquidade. E positivamente, purificou-nos. Essa é uma estrutura muito comum no Novo Testamento e por Paulo. Negativo, positivo. Isso é uma maneira que você pode ler a Bíblia e vai aprender a tirar ensinos profundos das Escrituras, porque essa é a metodologia principalmente de Paulo. E eu espero que em cada mensagem os irmãos tenham aprendido a ler a Bíblia de forma mais proveitosa. E aqui temos mais uma vez Paulo estruturando o seu raciocínio sobre o que Cristo fez, e ele estrutura dentro de dois campos, negativamente, quando diz o texto, ele remiu-nos, e positivamente, quando ele nos purificou. Vamos pensar então no que Paulo diz sobre isso. Como esta graça opera em nós? A primeira coisa, antes de entrar nesses dois pontos, negativos e positivos, vamos ver a expressão que Paulo introduz, o verso de número 14. O qual, diz Paulo, a si mesmo se deu por nós. A palavrinha aqui no grego tem a ver com o sentido de em lugar de, que poderia muito bem ser traduzida de o qual a si mesmo se deu é em lugar de. Essa expressão poderia muito bem ser traduzida. Tem a ideia nítida de que ele assumiu aquilo que não era dele. Daí a expressão, a tradução boa poderia ser assumir o lugar do outro, daquele que ele diz no próprio texto anterior. Isso está de acordo com o próprio Paulo, quando ele escreve em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 6, Paulo diz lá, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu, é a equivalência da palavra aqui, a si mesmo se deu em resgate por todos. E Paulo conclui, testemunho que se deve prestar em tempos presentes. Então vemos aqui que há um caráter sacrificial da morte de Jesus, porque foi em lugar do outro. Em outras palavras, na cruz, Jesus morreu como o nosso substituto. Na cruz, Jesus Cristo se tornou a maldição em nosso lugar, ou por nós. Para quê? Ele diz, para que fôssemos remidos da maldição da lei. Em outras palavras, na cruz, ele se tornou o nosso substituto. Como afirma Pedro também, na primeira epístola, no capítulo 2, verso 24, e ele afirma dizendo que ele, Jesus Cristo, carregou ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então veja que a culpa, o que ele leva sobre o corpo não é dele. No dizer de Pedro, ele mesmo no seu próprio corpo carregou no madeiro sobre si os nossos pecados. Então, antes de Paulo abordar sobre esse lado positivo e negativo, ele quer que os seus leitores, ele quer que Tito coloque isso bem claro para a igreja, que a igreja, ela tem um alto custo à mão aos olhos de Deus, porque ele teve que carregar, ele teve que substituir. Daí a expressão que Paulo introduz, a última parte desse texto, o qual a si mesmo se deu por nós, ele assumiu o lugar do outro.
Então observe que Paulo, no verso anterior, ou seja, o verso de número 5, no verso número 13, Paulo acaba de falar da Epifânia, que nós falamos muito a semana passada. É a Epifânia, a manifestação da glória de Deus. Agora, depois de falar dessa Epifania, melhor dizendo, quando ele diz, aguardando a bendita esperança, a manifestação, a Epifania da glória de Deus, é aquilo que foi revelado como um sol ao meio-dia. E ele fala que nós aguardamos que esta revelação da glória se veja em Jesus. E ele vai dizer, este que é revelado, ou a glória que se revela em Cristo, ela teve um preço caro. Antes de Deus revelar a plenitude dele, da sua glória, Paulo quer que você entre no profundo mistério, que antes dessa glória se revelar, ela sofreu na pessoa de Jesus, porque ele assumiu o seu lugar, assumiu o meu lugar. Então Paulo, antes de falar, ou depois de falar da glória, ele passa agora naturalmente para a sua primeira epifania, quanto à nossa salvação, ou quando a nossa salvação teve início. Lembra que ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí a pergunta é, quando é que essa graça se tornou salvadora, ou revelada, essa epifania de Deus? Ele diz na cruz. A cruz é o melhor lugar de você ver a epifania, a manifestação da glória de Deus. Ainda que seja um paradoxo, porque para a mente insensata, a mente incrédula, é escândalo, diz Paulo, é loucura, não foi isso que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios? Ele diz, a cruz é loucura para alguns, escândalo para outros, mas para nós ela é a epifania de Deus. Ela é a revelação do caráter de Deus, um Deus em graça, em misericórdia, em condescendência, e um Deus que pune, que mata, que disciplina e que trabalha contra o pecado. Isto é a maior manifestação. E é por isso mesmo que Paulo então vai agora abordar a questão de que ele, para que essa graça chegasse a você, essa graça que te educa, ela teve um alto preço. E só na cruz que você poderá ver isso. Paulo então destaca aqui 3 gloriosas verdades a respeito desse último tópico, que é a operação da graça. Essa graça se opera de formas distintas. Primeiramente, ou a primeira dessas verdades sobre esta graça é que ela é um presente de Deus. Veja o versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós. É graça sobre graça. Por isso que nós somos o povo da graça, vivemos pela graça, somos salvos pela graça, somos redimidos pela graça, somos perdoados pela graça. Então, uma das expressões, inclusive no meio chamado reformado, é a palavra graça. É o povo da graça. Porque tudo que existe no contexto cristão tem a ver com graça. E o que Paulo aborda aqui é, primeiramente, que a própria graça é um presente. Então, em primeiro lugar, ele diz, o qual a si mesmo se deu. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que a cruz não produziu graça. Esse é um aspecto curioso quando pensamos na cruz. A cruz não produz graça. Mas a graça produz a cruz. É o grande ponto que Paulo tem a dizer. Isso tem um peso significativo para não viver no presente século de forma insensata e impiedosa. Lembre bem, querido, a cruz não produziu a graça, mas a graça produziu a cruz. O que alguns dizem, teólogos, é que não foi a cruz de Jesus que motivou Deus a perdoar, mas o amor de Deus por você e por mim, antes da cruz, que motivou a enviar Jesus. Ou seja, o amor gracioso antecede o envio. Isso está em João capítulo 3, verso 16. Diz lá, porque Deus amou. Então o amor antecede o envio. É por causa de um amor que nós não entendemos, porque a Bíblia diz que é imensurável, né? Não há como nós calcularmos. Diz que esse amor motiva a cruz. E é por isso que afirmamos que a cruz não produz a graça antecede a cruz. Mas sim, a graça produziu a cruz. Cristo é o presente da graça. Por isso que a graça produziu a cruz. Ele, sendo o Criador do universo, diz as Escrituras que ele esvaziou-se, nascendo de mulher. Ele, sendo o Pai da eternidade, diz as Escrituras que ele entrou no tempo, no espaço, e encarnou-se, e fez morada entre os homens. Ele, Jesus Cristo, sendo santo, se fez pecado. Jesus Cristo, sendo bendito, se fez maldição. Jesus Cristo, sendo autor da vida, morreu em nosso lugar na rude cruz. Essa foi a maior oferta, a maior dádiva, o maior presente.
E esse é o primeiro ponto que Paulo coloca, é que há aqui o presente da graça. Por isso que é lamentável como muitas pessoas hoje andam buscando alguma outra coisa além da cruz do Calvário. Ou valorizam os benefícios advindos da própria obra de Cristo, como ter uma vida equilibrada, ou abandonar os vícios, ter um casamento ajustado, ter as relações reguladas por uma nova postura. Isso tudo são periferias. O ponto essencial é o que Paulo está dizendo: olhe para a cruz, volte para a cruz, porque essa graça que se manifestou, essa epifania apresentada, tem a ver com o preço. Então Paulo quer que nós nos concentremos a valorizar a razão da graça. É olhar para a cruz, é olhar para Jesus Cristo. O que Paulo mostra é que a entrega voluntária de Cristo por nós, para ser o nosso fiador, para ser o nosso representante, para ser o nosso substituto, fala da morte vicária. Aqui, queridos irmãos, está o núcleo da doutrina da expiação. Jesus morreu não apenas para possibilitar a salvação, mas para literalmente nos salvar. Existem muitos movimentos religiosos que creem que Jesus Cristo apenas possibilita. E quem vai efetivar a possibilidade é você, com a sua crença, com a sua fé. Não, Jesus Cristo não morreu para possibilitar, Ele morreu para salvar. Por isso que o nome dele é aquele que salva, Jesus, como o anjo disse a Maria. Jesus morreu pelas suas ovelhas. Ele deu a sua vida pela igreja. Ele morreu a nossa morte. E por sua morte nos deu a sua vida. Então está aqui, o núcleo do texto é exatamente esse versículo. Paulo quer que olhemos para a cruz com um olhar de profundo impacto, para ter o que ele coloca nos versos anteriores, uma vida sensata, justa e piedosa. Mas há algo mais que Paulo diz, como nós falamos, há 3 verdades gloriosas. A primeira é que há um presente dessa graça. A segunda verdade é que ela tem um propósito. O próprio verso 14 diz: a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. A graça tem 2 propósitos, e aí entra o negativo e o positivo. Por que é que ele fez isso? Por que que ele assumiu o seu lugar? Porque ele revela a glória e a graça de Deus na sua morte. Paulo diz com 2 propósitos, a fim, com propósito, a finalidade é essa. Primeiro ele diz de redimir-nos, negativamente, de toda a iniquidade. E em segundo lugar, positivamente, para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Paulo então introduz essa outra parte dizendo que ele morreu a fim de remir-nos de toda a injustiça. Na verdade, essa palavra usada por Paulo aqui, remir de injustiça, é a citação do Salmo 130, verso 8, quando lá o Salmo diz: é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O termo remir usado por Paulo aqui, ou no Antigo Testamento em hebraico lá, significa libertar ao pagar um preço. Libertar ao pagar um preço. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo remiu, literalmente, comprando a sua liberdade que você não tinha. Comprando você, pagando um alto preço. Isso já lemos lá no texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, quando Paulo fala mais uma vez sobre isso. Jesus, ele entrega a sua vida como um resgate, como um pagamento. A morte do Messias na cruz é uma morte expiatória, exatamente nos moldes que eram feitos os sacrifícios no Antigo Testamento. E aquele sacrifício, todos nós sabemos, ele apenas prefigurava o que Jesus Cristo faria. Tito, mesmo no capítulo 3, essa mesma epístola aí, veja o versículo 3, ele diz: pois nós também, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então o que Paulo está dizendo aqui a Tito é exatamente isso. Essa era a nossa característica, esse era o nosso perfil, e é por isso então que ele remiu, ele resgatou. Éramos escravos do pecado, não podíamos nos libertar, mas Jesus Cristo entregou como resgate, por causa das nossas transgressões. Ou seja, por meio da sua morte, ele cumpriu os preceitos que a lei de Deus exigia. Isso ele fez, como diz Paulo, na própria cruz do Calvário.
E aí Paulo apresenta os dois propósitos. Esse remir, este assumir o lugar do outro, tem um primeiro propósito negativo, quando ele usa a expressão, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Propósito negativo, remir-nos de toda iniquidade. Ou seja, daquele poder que nos fazia pecar, daquilo que nos prendia à distância de Deus, daquilo que Paulo mesmo diz no próprio texto aí, a impiedade. Nós tivemos a oportunidade de considerar a palavra impiedade a semana passada, para remir daquele tipo de impiedade. A graça de Deus nos salva do pecado, e não no pecado. Ela salva do pecado. A graça não se manifesta para que vivamos no presente século, de forma insensata, mas justa e piedosamente. A graça tem um propósito de remir de toda iniquidade. Significa que o pecado não deve ter senhorio sobre a nossa vida. E aqui vale a pena ressaltar. Como você lida com o pecado? Qual é a sua relação com o pecado? É uma relação amigável? É uma relação conflituosa? Se é na relação conflituosa, quem é que vence? Lembre que a graça te encoraja a vencer o pecado. É por isso mesmo que a graça se manifestou, a fim, como diz Paulo aí, de remir você, de resgatar de iniquidade. Então, uma maneira de evidenciar se você realmente, a graça soberana da cruz opera em seu coração, é como você tem lidado com o seu pecado. Qual é a maneira que você tem lidado com as suas próprias tentações? Então, observe que ele diz que a graça, ela é pedagógica, ela tem um propósito. E aqui Paulo está chamando para esse ponto, ele está dizendo, uma vez que Cristo morreu, ele morreu para remir você desse tipo de iniquidade. Essa é uma das razões pelas quais um membro de igreja é disciplinado. Não temos como avaliar a profundidade da fé e da crença desse irmão em Jesus. Não podemos fazê-lo. E nós fazemos a base daquilo que a graça se revela. Ora, se a graça se manifestou salvador àquele querido irmão, e ele deve, consequentemente, viver longe de impiedade e paixões humanas, longe de toda iniquidade. E é pela prática da iniquidade, é pela prática de paixões humanas, que a igreja vai tocar no ponto nevrálgico do pecado. Ora, se a graça operou em você, querido, você não pode viver assim. Essa é a base pela qual se disciplina qualquer pessoa. É porque ele está evidenciando na prática que não há a graça. Por isso que eu pergunto aos irmãos, como você lida com o seu pecado? A graça realmente está operando em seu coração? Se está, certamente você não pode viver em iniquidade. Você não pode viver em impiedade. Você não pode ser cúmplice com paixões humanas ou paixões mundanas. Então esse texto é muito rico sobre a nossa postura como crentes. Então ser santo e piedoso não é uma questão de exigência da igreja, é a exigência da sua fé. A cruz exige isso. Do contrário, você não passou pela cruz. Você não conheceu essa graça que se revelou a todos os homens. Cristo nos libertou da penalidade do pecado na justificação. Cristo então nos liberta do poder na santificação. E Cristo nos libertará da presença do pecado na glorificação. Então veja, na justificação, na santificação e na glorificação tem a ver com Cristo. Ele opera em nós, tudo isso. Nos justificou pela cruz, nos santifica pela cruz e nos glorifica pela cruz. Por isso que a cruz sempre será o local para o qual todos nós devemos andar noite e dia. Porque é ali que nós somos justificados, santificados e aguardamos a gloriosa manifestação da glória de Deus a nós. Mas por fim Paulo conclui dizendo que há um propósito positivo. Depois de falar que esta graça que se revelou na obra e morte de Jesus Cristo, a fim de tirar você desse mundo de iniquidade, não apenas isso, agora entra o aspecto positivo. Ele diz também de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Aqui temos o propósito positivo da graça, ou seja, purificar para si mesmo, diz Paulo, um povo exclusivamente seu. O que o texto quer, o que Deus quer de nós é isso, que nós sejamos um povo de propriedade peculiar dele, a ideia aqui de exclusivo. O que Deus quer de nós é que Ele não aceita que nós maculemos na iniquidade. Ele não quer que nós tenhamos um coração dividido, Ele quer um povo exclusivo seu. Pelo sacrifício de Cristo Ele nos comprou, diz o texto.
Agora você é propriedade exclusiva de Deus. Somos ovelhas do seu rebanho, somos herança, diz as Escrituras, somos habitação de Deus. Aliás, quando Paulo vai falar sobre a prática de iniquidade, no contexto da igreja de Corinto, um dos elementos que Paulo vai usar sobre a questão de evitar a prostituição, a impureza, a pornografia e outras coisas mais, pecados desse gênero, o que Paulo vai argumentar ali como grande força para encorajar os crentes de Corinto era exatamente isso, que o nosso corpo é agora a habitação do Espírito Santo. Então nós somos a sua habitação, nós somos a sua herança, nós somos a possessão de Deus. Sendo assim, entra o que Paulo diz, ele então fez isso para purificar. Ou seja, a purificação sucede à libertação. A primeira coisa que Paulo diz é libertar, quando ele remiu da iniquidade. E a libertação levará, consequentemente, à purificação. Há aqui uma referência de santificação. Paulo diz isso. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, ele diz assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Esse é o texto que eu citei ainda agora, onde Paulo vai falar das práticas, das perversões sexuais. E lá no final, Paulo diz, então, tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O que Paulo está dizendo é que isso deve encorajar a viver em santidade no temor de Deus. Então essas palavras de Paulo seriam o melhor comentário na passagem que nós estamos estudando agora. É a melhor maneira de você entender a palavra purificar para si mesmo, é reportando a 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. E leia o texto todo em casa, você terá uma visão mais ampla. É a melhor maneira de entender o que Paulo está dizendo. Purificar. A promessa é da expectativa de que o retorno de Jesus Cristo nos deverá receber em pureza ou purificação. Purificar para si mesmo, diz o apóstolo Paulo. Então esse é o propósito, né? Negativamente, remir da iniquidade. E positivamente, purificar um povo especial para ele. E aí, em terceiro lugar, Paulo vai falar do resultado disso, na parte final do verso 6. Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Ou seja, uma vez purificado da iniquidade, uma vez separado, conforme diz Paulo, em purificação, o resultado é, agora estamos prontos para o último aspecto, ser zelosos de boas obras. Resultado da graça é que ela trará um povo que foi separado da iniquidade, purificado pelo sangue e agora pronto para ser um instrumento útil nas mãos de Deus. Daí Paulo vai dizer, um povo zeloso de boas obras. A palavra que boas obras, no texto original, traz a ideia de entusiasmados. Vale a pena ressaltar isto. Paulo diz que a graça que purifica, santifica. Uma vez purificado e santificado, Paulo diz que haverá entusiasmo. Porque a tradução seria exatamente essa. Alguém entusiasmado para fazer o que é bom. Para ser zeloso de boas obras. Então o alvo do cristão não é apenas ter a capacidade de realizar boas obras, mas ter entusiasmo, ter paixão por fazer o que é bom, ter paixão para viver para a glória desse Deus. Devemos viver intensamente, entusiasmadamente, em função daquele que morreu vicariamente por nós. O que Paulo está dizendo é que a cruz de Cristo ela é um entusiasmo para o crente. Nosso tema esse ano, irmãos, é exatamente a pregação do Evangelho. E Jesus Cristo diz que aqueles que o amam, guardam os seus mandamentos. No outro texto ele diz que aqueles que o amam e que guardam os seus mandamentos, sabem que os seus mandamentos não são penosos. Então, esse é outro ponto, nós avaliamos essa questão que Paulo está dizendo a Tito. Como é que nós olhamos para a obra de Deus? Somos entusiasmados nas boas obras? Porque a ideia é viver entusiasmadamente voltados para fazer o que é bom. Tem obra melhor do que pregar o Evangelho a toda criatura? Do que sustentar o trabalho missionário? Do que sustentar o reino de Deus? Do que ser dizimista? Do que ofertar? Temos entusiasmo nisso. Paulo diz que Ele, Deus, nos libertou para que você fosse entusiasmado com boas obras. Então está aí uma outra maneira de avaliar a nossa crença e o quanto que a nossa crença impactou a nossa vida. É se temos realmente entusiasmo. Somos pessoas entusiasmadas para fazer o bem, entusiasmados para fazer boas obras, porque este é o alvo.
Jesus nos redimiu do poder da iniquidade, resgatou do poder que nos fazia pecar. Jesus nos purifica e agora nos separa para ser exclusivamente dele. A palavra traduzida aqui por exclusivamente, quando é usada por Paulo aqui, é uma palavra interessante, significa afastado, separado, reservado para um fim. E essa palavra, ela era usada especialmente quando havia uma guerra e como parte dos despojos numa batalha, numa campanha realizada por um rei, aquele rei separava prioritariamente para ele mesmo alguns daqueles pertences. Exclusivamente do rei, é a mesma palavra usada aqui. Ou seja, através da obra de Jesus, o que Paulo quer dizer, que o cristão é capacitado para ser possessão própria de Deus. Chega a ser o suficientemente bom para pertencer a Deus. Então é algo precioso. A obra de Cristo torna você tão bom que você é precioso aos olhos de Deus. Você é possessão exclusiva de Deus. Aí é por isso que ele diz um povo como propriedade. Da mesma forma como Deus escolheu Israel para ser a sua propriedade, para pregar e falar do bem, ser um povo zeloso de boas obras, hoje nós somos o Israel espiritual de Deus. Não era um grande privilégio, aliás, uma das coisas que o povo de Israel mais se gloriava, e sempre se gloriou e até hoje, é porque eles são o povo de Deus, lembra? Discutiam com Jesus Cristo, nós somos filhos de Abraão, e batiam no peito, falavam de forma arrogante. Só que Jesus Cristo falou, mas vocês não fazem as mesmas obras. Olha onde é que Jesus Cristo vai trabalhar. Vocês dizem ser este povo especial, mas a maneira de vocês viver não revela isso. E o que Paulo está dizendo aqui a Tito é que esse povo que Deus separou das trevas, que purificou, é um povo para boas obras. Em outras palavras, a motivação, o entusiasmo, o encorajamento para boas obras é uma evidência de que você é crente. É uma evidência de que você foi separado. Porque a finalidade de Deus ter limpado, tirado você da sujeira e colocado você em impureza é para que você seja exclusiva propriedade dele. Como um despojo do rei, Deus separou você. No meio do despojo de todos os escombros da sua vida, ele purificou para fazer de você um vaso útil nas mãos dele, como o rei fazia dos bens que ele pegava numa guerra. E essa guerra que entrou não foi alguém comum. Foi o próprio rei dos reis, ele entrou na batalha. Ele não feriu-se, como um rei está sujeito a ferir numa batalha. Mas ele morreu, para pegar o despojo. Veja o que Isaías diz sobre isso. Isaías capítulo 53, na parte final, um texto bastante conhecido. Isaías capítulo 53, verso 10, ele diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, ou seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muito, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. O rei entrou na batalha. Ele assumiu a sua morte. Foi uma batalha tão ferrenha, que lá no texto chamado de proto-evangelho, Deus havia prometido que ele entraria numa batalha contra a serpente, Satanás, e que ele seria ferido de morte, como foi. Mas é como atingir o calcanhar, porque a morte não poderia derrotar Jesus. E Isaías, que é um texto, os irmãos sabem que é um texto messiânico, ele diz daquela ovelha muda que perante os seus tosqueadores não abre a boca, enfim, e no fim ele diz, ele verá o fruto do penoso trabalho. Olha o tanto que esse texto tem a ver com o que nós estamos estudando agora. Ele limpou, purificou você para fazer de você um povo dele. Você é propriedade peculiar do rei que entrou na batalha. E diz que ele, o seu despojo. Você é parte, é propriedade desse Deus. Ele o salvou com este propósito. O cerne do cristianismo, diz John Piper, o cerne do cristianismo está
a verdade de que somos perdoados e aceitos por Deus, não por termos feito boas obras, diz Piper, mas a fim de que possamos fazê-las. As boas obras, conclui ele dizendo, não são o fundamento da nossa aceitação, mas o seu fruto. Deus nos salvou para boas obras e não por causa delas. Devemos não apenas praticá-la, mas também fazê-la com fervor, com paixão, com zelo. Não devemos ser relapsos e remissos nas boas obras, mas zelosos e fervorosos praticantes. E é o que Paulo diz aqui, zeloso e de boas obras. Você tem sido zeloso ou relapso nas boas obras? Ou você não leva isso em consideração como parte integrante da razão de você ser hoje uma propriedade exclusiva de Deus? Para concluir, Paulo conclui a sua explicação no capítulo 2, dizendo então que Tito deve exortar, verso de número 15. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. O que Paulo está falando no Tito, você tem um peso enorme em suas mãos. Exorta a sua congregação. Exorta o seu povo para não esquecer disso. Faço isso hoje como pastor dessa congregação. Exortar os irmãos que não esqueça do grande valor da nossa salvação. O que nós esperamos como povo de Deus, eu diria como pastor, como líder, é exatamente isso. Que tenhamos uma igreja zelosa, uma igreja de boas obras, uma igreja, uma membresia, famílias, crentes, maridos, esposas, filhos, realmente que renega a impiedade. Não viva, conforme Paulo diz no início dessa passagem, como se Deus não existisse. O ímpio é aquele que não se importa com Deus. Essa é a razão pela qual nos preocupamos quando membros ausentam-se da comunhão. Eles não estão preocupados com Deus. Pelo menos é o que transparece. Não preocupa em ter uma assiduidade em termos de igreja. Não se preocupa em envolver com o reino. Não se preocupa com boas obras. Então, avaliem os irmãos à luz do meu coração quando leio esses textos. Quando os irmãos são confrontados, alguma coisa é errada. Com muitos irmãos da igreja. Não há zelo, não há boa obra, não há preocupação. Não há esse desejo profundo de fazer-se presente como povo de Deus. É o que Paulo diz aqui. A ideia é de entusiasmado para fazer a coisa boa. A vida cristã tem sido um grande entusiasmo para você. Nós nos entusiasmamos com tantas coisas, com uma graduação mais, com um bem que ganhamos, um filho que nasceu. Mas esse texto, a ideia é que essas boas obras devem ser o maior entusiasmo que deve promover no coração do crente, é a boa obra que Deus quer que façamos. Por quê? Por causa do alto preço. Para concluir, irmãos, vimos à luz de toda a passagem que a graça nos educa, e ela nos educa, primeiramente, a renegar a incredulidade. Não vivemos mais sem Deus. Por isso que crente é na igreja. Crentes precisam estar regularmente na igreja. Porque a incredulidade, a vida ímpia, que é sem Deus, sem se preocupar com Deus, não é característica de crente. Então, nos educa a renegar a incredulidade, que é a ideia de piedade, todas as concupiscências mundanas, ou seja, a vida de pecado não é algo que nos pertence de forma natural. Podemos até pecar, estamos sujeitos a pecado, inclusive confessamos isso a Deus, mas não podemos lidar com o pecado como amigos. Deve haver uma profunda luta. Do contrário, o que Paulo está dizendo, viver uma vida, como ele diz, renegada às paixões mundanas. Como você tem lidado com as suas paixões? O quanto isso é importante para você? Devemos viver, como ele diz, de forma justa, ou seja, de uma forma devota. Enquanto durar a presente era, porque a expectativa é que aguardamos a aparição, a palavrinha lá, a revelação da grande, gloriosa graça de Deus eterna. E o hino de Paulo termina conduzindo de volta ao começo. Ou seja, Deus faz a sua graça brilhar sobre os seres humanos, como diz ele, que estavam separados e impelidos por desejos mundanos. Deus fez brilhar, ele revelou na escuridão das tuas trevas, que vivia em ambiente mundano, com um propósito, a fim de você agora produzir, ser frutífero de obras que agradem a Ele. Redimiu você de sua atividade, purificou você e deu zelo para boas obras.
Enquanto permanecemos na esperança, na expectativa do cumprimento dessa promessa, do nosso grande libertador e Senhor Jesus Cristo voltar, devemos viver como povo entusiasmado com a igreja, entusiasmado com a obra, entusiasmado com a boa obra. Cristo não só nos libertou do poder e da penalidade do passado, do pecado no passado. Ele capacita você para viver o presente, dentro de um mundo, dentro do tempo e do espaço, porém, limpo, puro e zeloso de boa obra. Esse é um texto extremamente prático, no sentido de que a nossa fé tem que ser explicada pelos resultados que a graça trouxe. Perdão, purificação, zelo para ser bom de boas obras. Espero que não seja só a minha preocupação como pastor, mas que cada um preocupe seriamente se você renegou a impiedade, as paixões mundanas, se você tem vivido bem para com você mesmo, para com o próximo e para com Deus, e se você é amante, apaixonado por vincular-se em boas obras para o reino de Deus. Eu diria que como igreja, temos sempre proposto como conselho dessa igreja, como liderança da igreja, temos sempre proposto um bom caminho para a igreja, um caminho de trabalhar, um caminho de envolver-se, de fazerem boas obras. Não apenas esse ano, mas me refiro também esse ano. Que grande boa obra você tem feito. Há uma matéria aí no boletim sobre o projeto André Felipe. Como vai a sua vida? Você tem se alegrado em fazer essas boas obras? Querido, eu espero que a graça de Deus, que se manifestou Salvador a mim e a você, ela promova em você todos os efeitos benfazejos, conforme descrito por Paulo. Porque fazendo assim, nós seremos esse povo especial, essa menina dos olhos de Deus, para a glória e honra de Deus. E não queremos outra coisa, senão uma congregação, um povo, uma comunidade aqui, que de fato viva para a glória do Senhor. Que assim Ele nos conduza nesse caminho e nos abençoe. Amém.